Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 e 9 do livro Deixe-me Viver. Mas como sempre, peço a colaboração de todos para deixar seu apoio, divulgando o canal, comentando, curtindo, certo? E se alguém quiser me apoiar de alguma outra forma, você tem a opção de se tornar membro, tem o botãozinho Valeu e alguns dados na descrição, certo? Então é só dar uma olhadinha lá, ok? Isso vai estar me ajudando muito. Dito isso, vamos para um breve resumo do capítulo anterior. Nos capítulos 6 e 7, entendemos o funcionamento do centro espírita, onde são recebidos muitos recém-desencarnados, principalmente por acidentes. Também foi relatado o atendimento de uma menina que estava com muita febre, onde foi recomendado pelo espírito que fosse levada ao hospital, pois a criança estava desidratada e precisava tomar soro. Também falou dos perigos da falta de higiene com uma criança recém-nascida e também dos perigos de dar uma alimentação não indicada para a criança. Esses cuidados com a criança até os 3 primeiros anos de vida fará com que a criança cresça saudável. Também indicou a amamentação e disse que não existe leite fraco. Kelly e Ápila também acompanharam uma jovem de 17 anos que havia decidido fazer aborto, pois o namorado não iria casar com ela, muito menos assumir uma criança. Ela, falando para os pais, também não quiseram saber e recomendaram que fizesse um aborto, pois ele queria se candidatar à vida política e não queria nenhum tipo de escândalo. O espírito que iria nascer era a avó de Rosalinda, a garota que seria a mãe. Agora que vocês relembraram os capítulos anteriores, vamos para os próximos capítulos. Susto recompensado. Vocês conseguem socorrer todos os espíritos dos abortados? Perguntei, impressionado, à enfermeira espiritual, Salete, que trabalhava como socorrista na clínica do aborto. Nem todos, meu amigo. Alguns espíritos, ao sofrerem a violência do aborto, colocam-se no centro de força básico de sua mãe, e por mais que façamos para retirá-lo dali, ele reluta em abandoná-la. E qual a consequência dessa situação? A mulher se vê repleta de remorsos, vive chorando e às vezes contrai doenças de difícil diagnóstico. Tudo fazemos, até a retirada do rejeitado, pois é ele quem mais precisa da nossa ajuda. Não me diga, Salete, que existem esses casos. E não são poucos, Luiz. Quem busca uma clínica de aborto, na maioria das vezes, encontra sofrimento e lágrima. Já imaginou se no Brasil for liberado este frio assassinato? Se a lei proíbe o aborto e os homens pouco a respeitam, matam sem piedade, se for liberado então... Irmã, percebi que o médico jogava os fetos no lixo, e depois qual é o fim dado a esses pobres corpinhos? Uns os enterram, outros os queimam, mas isso nada representa comparado ao que fazem ao espírito. Despedi-me daquela abnegada mulher e, em recolhimento, abri as escrituras. Caiu no capítulo 14 do Eclesiástico. Bem-aventurado o homem que não deslizou pelas palavras da sua boca e que não foi torturado pelos remorsos do pecado. Cada homem dará conta de sua vida, isto é, de tudo o que fez de bom ou de mal, diante do tribunal de Deus. Será que quem interrompe uma vida não se detém um minuto para pensar no mal que está fazendo aos planos de Deus? Ninguém imagina o trabalho das equipes da reencarnação, nem o tempo que levam para preparar a volta de um espírito à carne. E aí, algumas pessoas duras de coração cortam o laço fluídico da maneira mais covarde
interrompendo a viagem de uma alma que precisa descer ao educandário da vida para prestar exame. Recordei o cuidado dos técnicos examinando os mapas cromossômicos, a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. É um trabalho delicado que o homem encarnado, por ignorância e orgulho, destrói sem piedade. Ninguém renasce por acaso. Tudo obedece às leis da natureza, e com o nascimento, descobre-se que essas leis são ricas e delicadas. A hereditariedade dos genes, distribuída nos cromossomos, requer dos técnicos um trabalho de amor que o encarnado não tem o direito de interromper. A doutora Isis me chamou à realidade. Luiz, fomos chamados com urgência. Algo terrível está para acontecer. O Jonas está em vista de ser mais um rejeitado. Não me diga, Isis. É verdade, Sérgio. Meu Deus, como é possível? Por que Rebeca não quer o filho? Simplesmente porque Fernando está noivo de outra. E o que faremos? O doutor Filogônio já está ao lado de Rebeca, tentando auxiliá-la. Queira Deus que ele consiga. Diante disso, voltamos rapidamente ao apartamento de Rebeca. Filogônio aplicava-lhe passes. Ela chorava desesperadamente ao telefone, conversando com Fernando, e este lhe dizia: é tão fácil se livrar de uma gravidez e você fazendo drama. Fernando, eu estou esperando um filho seu e vai mandar-me matá-lo? Vocês, garotas, são exageradas. Liberadas até certo ponto, no momento que pintam o filho, precisam do homem para criá-lo. Vire-se, minha filha. Fiquei noivo de Juliana e não quero que me procure mais. Acabou, Rebeca. Foi bom enquanto durou. Para a criança, só posso dar um bom médico, que torne menos cruel a interrupção da sua vida. Você é um monstro, Fernando. Eu o odeio. Desligou o telefone e chorava muito. Filogônio, com carinho, fez com que ela adormecesse e, com um amor imenso, mostrou-lhe Jonas, o seu filho, que, alojado, já vivia em seu ventre. Rebeca decidiu-se. Não vou abortar. Preciso ter o meu filho. Ele será só meu. Saímos aliviados. Só Isis não se alegrou. Não está contente? Indaguei-lhe. Não. Temo pela vida de Jonas. Rebeca, ao lado de Filogônio, está recebendo dele os fluidos da maternidade. Mas o que acontecerá quando Filogônio voltar para o departamento, onde o esperam inúmeros trabalhos? É mesmo, irmã. Não havia pensado nisso. Então, por que não ficamos no pé de Rebeca? É o que vamos fazer. Filogônio, ao despedir-se, recomendou: cuidado, amigos, o caso é delicado. Passaram-se vários dias. Rebeca encontrava-se desesperada com a separação de Fernando, e este, por sua vez, nem se lembrava mais da sua existência. Jonas já estava com 3 meses de vida fetal, e nós não podíamos mais ficar ao seu lado. Oramos ao despedirmos da mãe e do filho, e confesso que chorei de emoção ao ouvir essa prece. Jesus Cristo, Filho de Deus, irmão querido, amparai aqueles que desencarnam, mas ajudai muito mais aqueles que retornam ao corpo físico para reiniciar a caminhada. Ajudai, Senhor, todos nós, principalmente as mulheres que sozinhas precisam cuidar de seus filhos. Dai a todas, Senhor, a certeza da vossa ajuda, fazendo-as perceber o quanto são importantes para Deus na sua missão silenciosa de mães. Amparai aquelas que muitas vezes precisam de forças para não sucumbir diante do abandono a que são relegadas. Que todas as mulheres compreendam o quanto são protegidas por Deus e que nenhuma delas ouça o lamento de um espírito lhe implorando: Mãe, deixe-me viver. Retiramo-nos da casa de Rebeca, mas não demorou uma semana. Recebemos um novo pedido de socorro. Encontramos Rebeca já na sala de espera de uma clínica maldita. Tentávamos demovê-la de sua intenção, mas ela...
olhar perdido no tempo, estava no duro propósito de não deixar Jonas nascer. Quando tudo nos parecia perdido, sentei-me ao lado de Rebeca e me fiz visível. Ao deparar comigo, assustou-se um pouco. Nem viu o senhor entrar. Sua namorada está lá dentro? Não, não está. Jamais traria uma mulher a esse inferno. Todas as mulheres precisam de um jardim de flores, um altar e um coração para serem resguardadas de qualquer adversidade. Não estou entendendo. Então, o que o senhor faz aqui? Simplesmente estou aqui em nome de Deus, lhe implorando. Deixe seu filho nascer. Ele é um pedaço do seu ser. Nisso, a megera da enfermeira anunciou: Senhora Rebeca. Olhou espantada para os lados. Depois indagou: Está falando sozinha? Assustada, Rebeca me buscou. Não me vendo, perguntou à enfermeira: Não viu um moço conversando comigo? Está enganada, aqui não há ninguém. Quando Rebeca olhou para a porta, mais uma vez me fiz visível e lhe disse: Não mate, por favor. Ela desmaiou. O médico e a enfermeira, assustados, não quiseram mais atendê-la naquele dia. Quando me juntei ao grupo, envergonhado da minha atitude, pedi perdão a Kelly. Ela me advertiu: Hoje você pode fazer isso, mas que seja a última vez. Os espíritos não podem expor-se a tanto. Rebeca voltou para casa, mas ficou muitos dias apavorada. Tinha medo até do vento, sentindo-se sem coragem para abortar. Buscou a proteção da mãe, e esta, com carinho, iniciou o belo enxoval de Jonas. Só que eu, por infligir a lei do livre-arbítrio, me vi diante de um grupo de irmãos, não para ser julgado, mas para me fazer entender que um espírito não pode assustar o encarnado. Rebeca só não abortou Jonas porque morreu de medo da minha aparição. Prometi a Filogônio jamais usar a força, mas que foi bom, isso foi. Principalmente quando Rebeca, meses mais tarde, deu o seio para que o belo filho lhe sugasse o leite. Os pais lhe deram a maior assistência. Mais tarde, receberam Fernando, que fora ver o filho e desejava registrá-lo. Rebeca, demonstrando seu amor materno diante do antigo namorado, fez com que Fernando a amasse novamente e até a pedisse em casamento. Final feliz. Dali saí cantarolando e encontrei Isis. Doutora, estou me sentindo um verdadeiro cupido. Flechei a felicidade para Rebeca, não é mesmo? Não só a felicidade, mas você, Luiz, vai fazer com que Rebeca busque na doutrina espírita a explicação para o que aconteceu naquela clínica. Sabe, irmã Isis, eu queria era fazer isso para o médico. Pena é que só Rebeca me viu. Pare, Luiz, com essas brincadeiras. Assim vai se tornar um duende. Salve-me, irmã. Leve-me até o Hospital de Jesus. Quero ser curado. Vamos trabalhar, irmão. Outros casos nos esperam. Capítulo 8. O importante trabalho da desobsessão. Demos mais uma chegada ao centro espírita, e lá, no vai-vem dos muitos frequentadores, percebemos como a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Com emoção, presenciamos o tratamento das obsessões, onde legiões de espíritos inferiores eram esclarecidas pelos evangelizadores espirituais. Chegavam vampirizando os doentes, denotando-se nestes o olhar vazio, sem sonhos e realidades. Na observação cuidadosa de um subjugado é que se nota a que ponto chega uma influenciação. Os corpos saem do nível e os trevosos buscam as rodas energéticas e se alimentam através delas. O espírito encarnado vai perdendo as forças e ficando à mercê dos vampiros. Observei os médiuns em trabalho. Muito bonita a tarefa desses irmãos. Eles talvez nem imaginem como são protegidos. Notei que os trevosos não conseguiam divisar os médiuns para a segurança dos tarefeiros de Jesus.
Deu entrada no salão o jovem Clarindo, que era levado ao consumo de litros e litros de bebidas alcoólicas. Foi iniciado o tratamento doutrinário, muito mais para os acompanhantes indesejáveis do que para o jovem. Tentavam eles continuar na mesma vida que levavam antes de desencarnar, e para saciar seus vícios, juntaram-se a Clarindo, condenando-o sem piedade à destruição. Relutaram em entrar na câmara de passes, mas já no salão, recebendo fluidos magnéticos tranquilizadores, meio apatetados, foram se aproximando dos encarregados do trabalho. Estes não perderam tempo. Ligaram um aparelho no cérebro deles e, numa rotação bem alta, começaram a aplicar choques energéticos. Um deles, que vamos chamar de Tarsílio, relutou enquanto pôde para não ser tratado, mas com um conhecimento muito grande daquele trabalho, os encarregados foram levando-o até um dos médiuns. Quando Tarsílio tocou nas auras do médium, estas, como se fossem uma garra, o abraçaram e ele foi ficando anestesiado, sendo logo socorrido. Falei a Ápila. Fácil esse tratamento, não é mesmo? Sabe quantos passes esses acompanhantes já tomaram? Quantos? 20. Só agora serão encaminhados para os postos de socorro. É mesmo? Isso me faz lembrar de alguém que deseja pegar passarinho. Joga a comida dentro da gaiola e deixa aberta a portinha, até que ele resolva entrar. É um trabalho repleto de paciência. O jovem, de cabeça baixa, orava, sentindo-se outro homem, e queira Deus ele também ajude a espiritualidade, porque casa mental limpa, corpo são. Sérgio, repare bem as fisionomias das pessoas, disse Amintas. O contato com as entidades trevosas vai, pouco a pouco, fazendo-as adquirir as feições desses desencarnados e até assumir suas atitudes. Nisso, entrou no salão uma senhora gritando estridentemente, segurada por alguns irmãos, não só encarnados, como desencarnados. Ela urrava, mais parecendo bicho. Por mais que buscássemos os seus acompanhantes, não os vimos, até que conseguiram levá-la à cabine e o encarregado espiritual, utilizando-se de um aparelho, foi localizando no duplo etérico fisionomias retorcidas. Confesso que me assustei. Vou tentar narrar para vocês o que presenciamos. Em cada roda energética surgiram minúsculas figuras, e estas iam se alongando, deformadas, como quando jogamos uma tinta num papel e esta se espalha. Na roda energética, víamos as fisionomias nas ilações. Uma gosma que se espalhava disforme. Cada roda energética possui sua cor característica, mas quando subjugada pelos trevosos, elas se misturam. E naquela irmã, todas as rodas estavam subjugadas. A fisionomia da irmã era de terror. Os passistas usaram o mesmo tratamento. A espiritualidade não dispunha de uma sala especial para atendimento desses casos mais graves. Sugiro aqui que uma casa que trabalhe com desobsessão tenha uma cabine especial, composta de alguns médios videntes respeitados. Quando chegassem irmãos em tal estado de alucinação, deveriam ser encaminhados para esses departamentos, onde a espiritualidade montaria a cabine com aparelhos apropriados, capazes de operar melhor em semelhantes casos. Mesmo assim, aqueles abnegados médiuns deram uma ajuda enorme àquela irmã e ela se acalmou. Perguntei ao encarregado daquele passe. Vocês conseguiram tirar alguns daqueles subjugadores? Ainda não. Esses casos são mais demorados. Breve teremos salas especiais e a resposta ao atendimento será mais rápida. Que bom! Acredito que quando forem criadas essas cabines especiais, os espíritos encarregados da desobsessão terão melhores recursos para curar os doentes. Gostaria de desenhar no papel a irmã e os seus acompanhantes, bem como o que estava ocorrendo diante dos nossos olhos espirituais.
Vou tentar desenhá-la com os seus algozes. Espero que vocês compreendam o desenho. Na verdade, este caso deixou-me muito preocupado. Por isso, perguntei à encarregada do trabalho por que a irmã adquiriu tais companhias. Luiz Sérgio, ela violou as leis de Deus e, sem piedade, tirou o direito de nascer desses que hoje pedem justiça, colocados ao seu corpo. O que, irmã? Esses verdugos são os rejeitados que hoje se vingam da aborteira? Sim, Luiz. Ela está sofrendo antes de desencarnar, o que é muita sorte, pois no corpo físico torna-se mais fácil a cura. E nesses casos, os socorristas não conseguem dar abrigo aos espíritos rejeitados? Não. Muitas vezes os espíritos rejeitam a ajuda e colam-se aos seus assassinos para cobrar deles o direito de viver. Não se esqueça, Luiz Sérgio, de que nem todos os espíritos são bons. Também os maus reencarnam. Naquele caso de Marina, o espírito era familiar e de boa índole, e jamais seria um verdugo. Mas os que vimos agora, estes não se conformam de terem sido retirados sem piedade do ventre materno. Meu Deus! Por isso a necessidade de uma sala especial para esse trabalho. Veja só, irmão, aqui estava eu observando cada caso e nem imaginava que estivesse em trabalho, defrontando com antigos abortados que hoje se vingam. A irmã alcançará a cura e queira Deus ela tenha guardado na mente os gritos de ódio das suas vítimas. Vimos 7 irmãos, não é mesmo? Não, ali estava alojada uma legião de sofridos. Observei ainda mais a irmã, que agora conversava, e busquei as fisionomias nas suas rodas energéticas. Os corpos gelatinosos tinham desaparecido e os espíritos pareciam dormir. Mas eles não podem ser retirados? Não, ainda é cedo. A irmã só tem 4 meses de tratamento. Esperamos que ela se conscientize dos seus erros e ela mesma limpe as suas rodas energéticas. Mas como, irmã? Através de sua reforma íntima. Se a irmã pegar o Evangelho de Jesus e buscar com humildade a renovação interior, ajudada pelos mentores da casa, terá a cura. Se ela não melhorar, também não se livrará dos seus inimigos? O amor vence o ódio. No dia em que a irmã descobrir o verdadeiro amor e dedicar sua vida a Deus e ao próximo, tudo se modificará, e ela será novamente alguém útil à sociedade. Até lá, sentirá o ranger dos dentes. O centro espírita fará 1000 coisas para auxiliar a irmã. Entretanto, compete a ela curar sua alma, auxiliando os espíritos enleados nas sombras da vingança. Ela terá de cultivar o amor, ter compaixão para com todos. Enfim, sofrer uma transformação divina. Queira Deus ela se salve e que os seus algozes encontrem o caminho da paz. Observei outros casos, mas nenhum me deixou tão impressionado. Quando ia saindo, parei, pois os meus amigos acompanhavam o tratamento em um jovem viciado. Encantado, fiquei quando o médico espiritual tocou o cérebro do irmão. A sede do complicado departamento mental pareceu-me também um complicado aparelho eletrônico. Observava-se uma substância cinzenta alojada ali. O cérebro ainda é um mundo quase desconhecido do homem, e nós, diante daquele jovem, descobrimos sua ligação com outro cérebro, o de um jovem também, mas desencarnado. Pareciam 2 cérebros idênticos. O encarnado estava tão ligado com o desencarnado que dava a impressão de um só espírito. Buscamos as 3 regiões do cérebro e nela os espíritos encarregados da cura operaram com choques magnéticos através dos passes e ali mesmo foi feita a separação mental daqueles 2 espíritos. No momento dessa separação, o jovem encarnado jogou-se ao chão, retorcendo-se como num ataque histérico. Seu cérebro recebera energia purificada, quando acostumado estava com a ligação trevosa.
Agora, o cérebro do jovem Caio trabalhava por conta própria, não mais ligado com o outro cérebro. Podemos observar os neurônios recebendo as sensações exteriores dos passistas e também do seu interior, da consciência. A mente de Caio orientava todo o seu universo molecular e dela partia agora o comando. Acreditávamos que bem depressa o equilíbrio voltaria ao espírito de Caio. A massa cinzenta do cérebro do irmão ia paulatinamente voltando ao normal. Já não me pareceu mais doente. Perguntei a Ápila: será que ficou curado? Acho que ainda vai precisar de alguns passes até voltar a comandar a si mesmo. E o irmão que o levava ao vício? Será tratado. Mas não se esqueça, Sérgio, que Caio não foi levado ao vício pelo doente espiritual. O doente é que se ligou a ele por afinidade. Sempre na Terra existe alguém que carrega algo que irmãos desencarnados desejam para ficar mais tempo no mundo físico. Se o encarnado procurar ser digno, esses irmãos não desejarão tanto viver na crosta da Terra. Quem procurar viver em espírito não sofrerá a tortura da obsessão, doença tão material. Com o correr do tempo, o homem se verá longe dela. Diz Francisca Teresa: quem se torna um operário do Senhor, fiel às suas obras, jamais conhecerá a lágrima da obsessão. Continua no capítulo 10. Até lá!